E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Alejandro, eu sou o professor de vocês. Estamos na lição de número 5, cujo tema é a desacralização da vida no ventre materno. Gente, o texto abre: E eis que em seu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:31. Verdade prática. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura morta, infantil e intrauterina do presente século. Leitura diária. Deus é o autor supremo e fonte originária da vida. As Escrituras valorizam a vida desde a concepção, a gravidez miraculosa da Virgem Maria e da estéril Isabel. A Escritura, a nutrição e o respeito pelo corpo humano, o princípio da sacralidade, a dignidade humana e o direito à vida. O profeta Jeremias assevera que a vida começa na fecundação. Vamos lá, leitura bíblica em classe. Está em Lucas 1, 26 ao 33 e depois do 39 ao 45. E no sexto mês foi um anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ele estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E, naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, que no caso está falando de João Batista. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Glória a Deus. Perguntas de conhecimento para você que leu a lição. Você consegue responder? Maria, por acaso, duvidou do nascimento de Jesus? Segundo, o que é eutanásia? Terceiro, como ajudar alguém que deseja suicidar? Como que a gente consegue ajudar esse tipo de pessoa? Primeiro, Maria duvidou do nascimento de Jesus? Isso aqui é uma coisa que surgiu uma pergunta aqui. Então, gente, a gente tem que pensar. Será que na hora que o anjo foi e visitou, ela acreditou, não acreditou? Como que foi esse negócio aí? Olha só. Olha o que diz em Lucas 1, 34 a 36. Vou ler aqui, essa parte não está escrita lá. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum, porque ela não era casada com seu esposo José. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, no caso, nesse momento aqui a gente vê que ela não acreditou. Porque, como será isso se eu não tenho relação com homem algum? Entendeu? Aí não é à toa que o anjo chega e coloca o exemplo de Isabel para que aumente a fé dela. Olha só, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês que aquela que diziam ser estéril. Entendeu? Então, o anjo Gabriel deu exemplo até de Isabel, falando que disseram que até o sexto mês ela era estéril, mas mesmo assim existiu João Batista, engravidou do João Batista. Então, a resposta é sim. Infelizmente, nesse momento, ela acabou, poxa vida, como é que vai acontecer isso? Eu não estou compreendendo. Mas depois que o anjo foi e explicou, disse que seria através do Espírito Santo, aí sim ela acreditou. Tudo bem? Da mesma forma foi José, ela foi falar com José, José não tinha acreditado, depois o anjo foi, o visitou pelo sonho, e assim aconteceu. É esterilidade. Aqui está a foto da minha família, e eu vou contar um breve testemunho para vocês. Olha só. Deus criou Adão do barro.
mas deu à mulher o poder de gerar em seu próprio ventre com uma terra fértil, gente. Olha só, uma terra fértil é uma coisa muito linda. Deus que tem o poder de criar, também deu esse poder para nós. Isso é algo maravilhoso. Então, poxa vida, o homem e a mulher têm a capacidade de ter um filho. Isso é surreal. As principais mulheres da Bíblia, como Sara, Rebeca, Raquel, Ana e também, no caso, né, Isabel, que achava que era estéril, no caso que eram estéreis sim, mas com a presença de Deus geraram homens importantes. Gente, isso aqui é surreal. Gerou, gente, Isaac, gerou Samuel, enfim. Então, no caso aqui, olha só, existe uma doença hoje chamada, esqueci o nome agora, Rapaz, eu esqueci o nome agora, mas a gente pode interpretar como esterilidade. No caso, olha só que falei em Gênesis 31. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dê-me filhos, senão morrerei. Tem até um hino que fala a respeito disso. E a foto da minha família aqui tá por quê? Porque no caso a minha mulher, ela sentiu em si que não poderia ter filhos. Veio o homem usado por Deus e falou que estava abrindo a madre da minha esposa. E a gente não sabia de nada. A gente não tinha nem intenção de ter filhos, nem nada disso. Aí ela chegou: rapaz, eu acho que eu não posso ter filho. Aí no caso, ela foi e tal, e falando aquilo, eu falei: não, não, tá tudo bem, tal, não vai acontecer isso não. Mas no caso, aí a gente foi em outro dia em um vale e confirmou que estava falando, e confirmou aquele sentimento dela. O homem chegou e falou: olha, você não poderia ter filho, mas agora você vai ter filho, entendeu? E tipo, vai ser para breve, vai ser para logo. Não é à toa que Deus usou mais de 7 pessoas. Então eu quero falar para vocês, a minha esposa, eu que sou esposa dela, nós somos prova do amor de Deus, de que apesar da infertilidade, apesar da esterilidade, tá? No caso, existe essa possibilidade, assim como aconteceu com Sara, com Rebeca, com Raquel, com Ana. Hoje em dia também é possível acontecer, caso você que esteja assistindo passe por uma situação parecida com essa, tá? E a gente vê nesse exemplo aqui o desejo que Raquel tinha de ter filhos realmente, porque era um presente gigantesco. Olha só, Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gente, somente Deus tem poder de dar vida e também de tirá-la, tá bom? Apenas Deus tem esse poder, mas ninguém, apenas o nosso Deus. Vamos lá, gente, para a pergunta. Aborto por acaso é errado? É pecado abortar? Vamos entender essa situação melhor ainda. Cuidado, tá bom? Ó, apesar de 87% da população se denominar cristã, segundo o último censo do IBGE, a ideia de legalização do aborto vem ganhando força. Isso é certo ou errado? Gente, isso é errado. Aborto é um assassinato, tá? Qualquer opinião contrária, no caso a opinião dessas pessoas que apoiam esse tipo de situação, é considerada como se fosse uma violação de liberdade humana. Porque o povo fala: meu corpo, minhas regras e tal. Gente, isso não existe, tá bom? Ó, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre de seu galardão. Os filhos são bênçãos, são galardão, são como flechas que vão longe. E nós temos o poder, gente, né, nós temos o poder de poder ensinar, de poder cuidar. Hoje que eu sou pai, isso é maravilhoso. Eu acordo, eu vejo meu filho, eu cuido dele, ajudo a minha esposa a cuidar dele. É uma experiência incrível. E as pessoas querem matar esses bebezinhos. É uma situação, nossa, que dá dor no coração. E uma pergunta aqui, gente. E se a mulher tiver sido abusada? E aí? Que no caso acontece muitas vezes, né, infelizmente aqui no Brasil, em que a criança ela nasce, infelizmente, na verdade a mulher engravida, está no ventre da mulher, o bebê está sendo formado, só que esse bebê é fruto de uma relação abusiva, fruto talvez de um estupro. E isso acontece, infelizmente, não é algo que é incomum, infelizmente acontece bastante. Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte: por acaso é errado? É pecado essa situação? Gente, o aborto, independente de qualquer situação, ele é errado sim. Infelizmente, aconteceu, se por acaso você conhece alguém que passou por isso, eu conheço pessoas que já foram abusadas, tá bom? Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: não vale a pena você matar um ser, entendeu? Apesar da grande situação, eu sei que tipo, Alejandro, você não passou por isso, você não entende, o corpo é meu, eu vou passar por uma grande transformação, vou perder meu emprego, meus pais não vão acreditar em mim, enfim.
A minha esposa engravidou, eu sei que é um período bastante difícil, mas é uma vida. É uma vida. Se você por acaso não for cuidar, existe doações, existe realmente orfanato, existe pessoas que querem cuidar, que querem amar, apesar de você não ter esse desejo por enquanto pelo seu filho. E a propósito, a pessoa que eu conheço que foi abusada, logo depois ela falou durante a gestação: eu não quero esse menino, na verdade é uma menina, eu não quero essa menina, não quero ela nunca na minha vida. Só que depois, quando nasceu, os olhos se mudaram e ela passou a ter amor por essa menina. E agora cria e tal, brinca com ela. Enfim, foi um presente, na verdade, de Deus. Infelizmente, foi através de situação bastante chata, né? Mas enfim, está bem explicado sobre isso daqui. Se a mulher for abusada, não pode abortar. Existe pílula do dia seguinte, existe tudo isso, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Meu corpo, minhas regras. Olha só. Gente, muitas pessoas falam isso. Ah, meu corpo, minhas regras. Eu mando no meu corpo, eu faço no meu corpo o que eu quiser. Se eu quiser me prostituir, eu vou me prostituir. Se eu quiser abortar, eu vou abortar. Não existe nada disso, tá bom? E eu quero fazer uma pergunta, que foi essa que eu escrevi aqui embaixo. Quando você vê uma mulher grávida, um exemplo aqui, quando você vê uma mulher grávida, quantos corpos existem quando se olha para a mulher grávida? Quantos corpos tem ali? A gente sabe que existe um corpo, que é o corpo da mulher, e um corpo que está dentro, que no caso é o do bebê, entendeu? Então, quando minha mulher engravidou, não era apenas ela, mas era ela e o meu filho, que se chama Christian. Então, gente, não é o meu corpo, minhas regras. Sim, o seu corpo você pode fazer o que você quiser, mas se tem um corpo lá dentro, não é você que manda nele, apesar de você ser mãe, não é você que tem o direito de matar. Que coisa é essa? Não existe essa legalização. Infelizmente, algumas cidades, alguns países apoiam isso, pessoas afirmam que isso tem que ser permitido e tudo mais, mas isso é assassinato, tá? Gente, tudo isso é uma situação muito delicada, ainda mais para mim que tive filho agora, ver que a pessoa tem coragem de fazer um aborto, nossa, é muito chocante, sabe? É muito chocante. Eu não imagino como seria a minha vida se não tivesse o meu filho. Eugenia. Gente, isso daqui é algo que é presente, que acontece e que infelizmente tem convencido muitas pessoas. Olha só, a gente sabe que quando o bebê vai nascer, a gente não tem certeza se vai nascer 100% perfeito, se por acaso vai ter alguma deficiência e tudo mais, mas olha só o que é eugenia. Nos casos previstos em lei pela legislação brasileira, o aborto é conhecido por aborto legal. O que é isso? O aborto é permitido no Brasil apenas em 3 casos: gravidez de risco à vida da gestante, gravidez resultante de violência sexual ou anencefalia fetal, que no caso é o bebê nascer sem o cérebro, tá bom? O que acontece? Minha mãe foi para os Estados Unidos lá na época de 2002. Aí o que aconteceu? Ela falou: Alejandro, olha só. Tinha uma mulher que minha mãe cuidava do. Ela era babá. É muito comum ter esse emprego lá nos Estados Unidos, os brasileiros. Aí ela era babá de uma criança. E o que acontece? Essa menina era super inteligente. Só que a mãe, quando estava na gravidez, aí estava contando para minha mãe o seguinte: essa mãe, quando estava grávida e tal, os médicos falaram que seria deficiente. E os médicos estavam incentivando a mãe a matar, a abortar a filha. Por quê? Porque iria nascer com deficiência. Não, olha só o que você vai fazer. Você vai ter que cuidar, você vai ter que se dedicar bastante, você vai ter que sair do seu emprego e tudo mais. Olha só. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Infelizmente, o Brasil, gente, acaba pegando muitas coisas que acontecem nos Estados Unidos, infelizmente. Mas, ó, o descarte do ser humano. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Infelizmente, o Brasil, gente, acaba pegando muitas coisas que acontecem nos Estados Unidos, infelizmente. Mas, ó, o descarte do ser humano com a má formação ainda no útero materno. Então, tipo assim, a gente está descartando o ser humano. Tipo, isso daqui e tal não serve não porque está deficiente, então vou deixar para lá, entendeu? Olha aqui, a maternidade é desprezada a fim de que a mulher não deseje mais ser mãe. Então, tipo, você vai ser mãe de um ser deficiente, você vai ser mãe de alguém que vai ter anencefalia. Então, ó, cai fora disso. Então, resumindo, ela foi, orou, é uma mulher crente, graças a Deus, só que ela decidiu ter a filha. E quando a filha nasceu, ela nasceu perfeita. Quando foi crescer, não tinha deficiência nenhuma, e ela fala mais do que o idioma próprio dela, que é o inglês, ela fala vários outros idiomas.
Então, gente, falaram que seria uma criança deficiente, mas ela cresceu e cresceu muito feliz. E mesmo se fosse sim uma criança deficiente, não tem problema quantos pais que têm filhos deficientes que são muito felizes, que são alegres. Eu sei que sim, é uma situação difícil, que tem mais trabalho. Eu sou pai, eu sei que dá muito trabalho. E se fosse deficiente, daria muito mais trabalho ainda. Não estou mentindo aqui. Mas no caso, para decidir abortar, isso está fora do meu alcance, como eu disse. A gente não tem poder nenhum de tirar vidas, tá? O Holocausto. Gente, o que foi o Holocausto? É muito parecido com o que estava acontecendo ali, que acontece nos Estados Unidos e também, infelizmente, hoje aqui no Brasil, que acontece muito no Brasil. Olha só, o Holocausto foi um período nazista da época de Hitler, tá bom? E qual era o objetivo deles? Era de purificar uma nação. E eles usavam, através desse vídeo aqui que eu coloquei, câmaras de gás para matar pessoas. Ó, a procriação entre pessoas que os nazistas consideravam geneticamente degeneradas e que exerciam uma influência prejudicial à pureza da raça como um todo. Ou seja, a raça alemã tem que ser pura, a gente não pode permitir pessoas deficientes. E quais são as pessoas deficientes? Ó, deficiência física, mental, criminosos habituais ou profissionais, pessoas que compulsivamente apresentam comportamentos socialmente depravados, segundo a visão nazista, tais como mendigos, mulheres supostamente promíscuas, pessoas incapazes de permanecerem em um emprego e alcoólatras, entre outros. Ou seja, até pessoas que não conseguem estar em um emprego eram consideradas como pessoas que deveriam ser mortas. Ou seja, aqui na frente tem 10 pessoas, apenas sobrou um que tipo se encaixa aí, que na verdade que não se encaixa em nenhuma dessas áreas, os outros todos serão mortos. Então isso infelizmente ocorreu na Alemanha, tá bom? No período nazista. E que não é muito diferente disso daqui. Ah, você vai ter um filho deficiente? Não, aborta logo e tal, para que ele não venha a nascer. É diferente ou não é? Claro que não, é totalmente igual a essa situação. Não adianta querer esconder nada, não. Aborto espontâneo, gente, é pecado? O que é aborto espontâneo? Aborto espontâneo pode acontecer de algumas formas. A mãe está grávida, tá? E tem que ter muito cuidado, porque a área emocional nossa, é delicadíssima. Então, eu me lembro até de uma vez em que a minha tia Bruna, ela estava grávida. Aí ela estava na loja trabalhando e eu cheguei, era pequeno, cheguei e dei um susto nela. Aí ela foi tomar um susto, ela falou, Léo, a minha família me chama de Léo. Léo, não pode fazer isso não e tal, tal. E eu fiquei sem entender, eu não sabia, não conhecia. Mas isso por quê? Porque causa aborto espontâneo. Se a mulher tomar um susto ou um impacto muito forte emocionalmente ou fisicamente, o bebê pode acabar morrendo. Então, é pecado? Não é pecado, porque como fala aqui, é espontâneo, ou seja, eu não estava esperando que isso acontecesse, eu não queria que isso acontecesse. Infelizmente, acontece com muitas mulheres esse aborto espontâneo, e bebês acabam morrendo, infelizmente. 10 mandamentos. Olha só, na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar, entendeu? Então, abortar realmente era pecado, era assassinar, tá? Que não deixou de ser hoje em dia, mas as pessoas querem camuflar essa situação. Em Êxodo 21:22, olha só o que fala sobre aborto. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Gente, olha só, falando sobre aborto, que tem que ter total cuidado. Agora vamos falar sobre um assunto que é a eutanásia. Eutanásia é quando a situação, por exemplo, a pessoa está em um estado vegetativo, pode ocorrer morte cerebral, mas o coração ainda está batendo. Aí a pessoa fica realmente sem conseguir falar, sem conseguir enxergar direito, fica em coma, não sabe o que fazer. Tem pessoas que ficam anos em coma, não é? Você não já assistiu algum filme que já passou por essa situação? Então a pergunta fica: é melhor acabar com o sofrimento da pessoa, que ela está aqui, ou é melhor deixá-la viva lá sofrendo? Qual que a gente vai escolher? A eutanásia, no caso, defende acabar com o sofrimento. Eutanásia. Há quem defenda sob o argumento de que não se deve manter uma vida humana em estado vegetativo e que se deve evitar o sofrimento dos pacientes desenganados com moléstias prolongadas, como câncer, AIDS, morte cerebral, entre outros. Escrevi entre aqui errado.
Então, é exatamente isso. Pô, o paciente está lá, é melhor a gente ir decidir matar ele logo, porque ele está enganado. No caso, é o que representa exatamente isso daqui. Tem que desenganar logo essa família. Então, eles vão, e alguns países permitem isso, e familiares concordam com isso, gente. Isso é um absurdo. Nosso Deus é Deus que pode fazer milagres, sim. E só porque alguém está passando por um estado vegetativo que não está respondendo ou não, há possibilidade da pessoa voltar. E mesmo que não volte, nós não temos direito algum de ir desligar os aparelhos, colocar um remédio na vida da pessoa para que a pessoa possa morrer lentamente, do morrer dormindo. Pelo amor de Deus, gente, não tem diferença de eu ir pegar uma arma, atirar numa pessoa, do que eu ir pegar um veneno e colocar na vida da pessoa e ela morrer. É assassinato do mesmo jeito, entendeu? Mas eles querem acobertar, deixar isso daí realmente tipo, isso aqui pode, isso aqui não pode. Tudo bem? Ok, vamos falar um pouco sobre o suicídio. Essa lição está falando sobre a vida, tá bom? Está falando sobre a vida. As pessoas têm que ter vida na situação de o quê? Do aborto, da eutanásia, e vamos falar agora sobre o suicídio, ok? Alguns sintomas, no caso, para quem é uma pessoa que tem um desejo de cometer suicídio. Normalmente ela tem depressão, ela começa a ingerir muito álcool ou outros tipos de drogas, como maconha, cocaína, ou outros tipos de vícios, como cigarro, tá bom? Tem uma baixa autoestima, dificuldade de enfrentar problemas, ok? E costuma falar as seguintes frases: vontade de desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar. É muito ruim ficar sofrendo sem parar. Não quero ficar perto de ninguém. Gente, por que as pessoas decidem suicidar? Porque eles estão passando por uma situação bastante delicada, bastante árdua, e elas não sabem como tipo, sentir paz. Elas não têm paz dentro de si. Elas não, tipo, todo mundo passa por problema, certo? Só que tem pessoas que não conseguem solucionar esse problema. Não é o que Jesus falou: entregue o seu fardo para mim. No caso, o fardo de Jesus é leve. Ele pega para ele toda a ansiedade. Ele fala: entregue para mim toda a sua ansiedade. Entendeu? Que eu vou solucionar. E é difícil fazer isso. Quer dizer, não, é difícil. Tem pessoas que não sabem fazer isso. Tem pessoas que não conhecem a Jesus. E tem algumas coisas que podem provocar esse tipo de sentimento. Por exemplo, às vezes um luto mal vivido, uma decepção muito grande, ou até mesmo uma situação apenas biológica. A pessoa tá ali normal, só que de repente, através na verdade, do seu biotipo, através da sua corrente sanguínea, acabou gerando algumas substâncias e acabou realmente, tipo, deixando ela mais triste, entendeu? Gerando mais cortisol no sangue, a pessoa deixou de ter adrenalina, ocitocina, entendeu? Então isso acabou fazendo com que ela entrasse em uma situação, vamos dizer assim, começou a entrar em uma caverna e a partir dali uma coisa foi levando a outra. Pô, baixa autoestima, começou a usar drogas, entendeu? Então, infelizmente, isso acontece muito. Indicação. O que a gente indica para a pessoa que está passando por essa situação e que tem o desejo de se suicidar? Primeiro, ir na igreja e no psicólogo, tá bom? Vai para a igreja, cuide da sua área realmente espiritual e emocional, porque vai te dar cada vez mais ânimo. E também vá no psicólogo, gente. Pelo amor de Deus, psicólogo não é coisa de doido, tá bom? Até para pessoas que não conseguem, tipo, andar de avião, eu faço faculdade de psicologia e eu sei que é essencial, entendeu? Eu sei que é essencial. Eu quero colocar meu filho para ir no psicólogo quando ele estiver maiorzinho. Entendeu? Porque eu sei que tem situações em que a pessoa, ninguém consegue solucionar a sua vida emocional 100%. Então eu vou querer levar, entende? E para quem não sabe, quem é pai não pode atender o seu próprio filho, tá bom? Ó, outro. Ter o seu sofrimento levado em consideração. Tem pessoas que falam: esse daí é besteira. E, gente, isso aqui é o cúmulo do absurdo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu posso chegar para um morador de rua e ver ele fumando cigarro. Eu falo: cara, sair do cigarro é muito fácil. Só que para ele, que passou a vida toda passando por aquela situação, é muito difícil. Mas para mim, que nunca coloquei um cigarro na minha boca, é muito fácil. Entendeu? Então eu tenho que levar o problema da pessoa em consideração. Desabafo com alguém confiável, tá bom? Desabafo com alguém que você confia, converse, coloque tudo para fora. E a pessoa que estiver escutando, tenha sabedoria, entendeu? Procura mais escutar do que falar. Procura fazer exercício físico, porque isso vai gerar os hormônios que vão dar mais ânimo e vida para você, ok? Mantenha o contato social, não procure se isolar de todo mundo, procure sair, mesmo que você não queira conversar muito, mas pelo menos
Estando com pessoas já ajuda bastante, ok? Aí você fala, Alejandra, eu não tenho amigos. Procure estar em locais com mais pessoas e não em um quarto vazio. Vai no cinema, vai na lanchonete, ok? Vai ajudar muito. Se alimentar bem é essencial. O alimento interfere no nosso corpo inteiro, beleza? Ser escutado, você precisa conversar com alguém que é ligado a isso daqui. Receber visitas em sua casa. É muito bom porque quando você está sozinho o tempo todo, isso é muito chato. Ser encorajado a se recuperar. Tem pessoas que já desistem da sua vida, tipo, eu tô aqui, ninguém liga pra mim, por outro acabou. Não, você tem que estar no lado de pessoas que te encorajam, não, vamos lá, vamos sair e tal. Ou se não quiser sair, não, eu vou estar aqui com você, vou estar no seu lado, mesmo que a gente não faça nada, mas eu quero estar aqui, tipo, te dando pelo menos o meu ombro amigo, beleza? Ó, Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então saiba que Deus está sempre disposto para cuidar, para nos abraçar, para nos dar vida e vida com abundância, tá? Onde buscar ajuda? Igreja. Igreja vai ter realmente a ajuda. Se você vai em uma igreja onde as pessoas te julgam, gente, vai em outra, vai em outra. É muito chato, infelizmente, existem pessoas que julgam, que não sabem aconselhar, que não sabem ajudar, mas não existe apenas uma igreja, existe outras também. CAPS é um lugar que você pode ir, tá bom? Você fala, olha, tenho pensamento suicida, estou com depressão, quero ajuda. Eles vão ajudar. Postinho de saúde, UPA 24 horas, SAMU, tá bom? 192, alguns hospitais. E também tem uma ligação gratuita aqui, eu peguei essa imagem aqui do Google, é só você escrever suicídio, entendeu? Aí já aparece esse número aqui, ó, Centro de Valorização da Vida, disponível 24 horas por telefone, tá bom? E por chat tem esses horários aqui. É normal, gente, tudo isso que está passando não é normal, tá? As pessoas querem forçar você a acreditar nisso, mas não é. Em uma sociedade secularizada como estamos, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, principalmente os jovens que recebem isso diariamente nas escolas. Poxa vida, quantas vezes eu escutei a professora de biologia falando não, aborto é permitido sim, é legal em tal e tal caso. Entendeu? Se for abusada ou se for fazer tal coisa, é permitido sim. Em 1 Coríntios 6,19 fala: Ou não sabeis que os vossos corpos é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Então, isso é um exemplo de que nós não temos poder sobre o nosso próprio corpo. Nós não podemos nos suicidar, não podemos abortar, não podemos decidir se alguém vai morrer ou não, que é o caso da eutanásia. Então, temos que tomar muito cuidado. Não vamos acostumar com o que está acontecendo no mundo hoje, gente. E, para fechar, em Salmo 139, 13 ao 18, fala assim: é sobre Deus formando o corpo humano, é sobre Deus cuidando, tendo ao poder dele tudo. E ele criando um ser humano é maravilhoso, gente. Olha só: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Então, é impossível contar os pensamentos de Deus. Uma dinâmica que você pode colocar na sua classe de aula. Cada aluno pensará em pelo menos 3 amigos que passam por pelo menos um dos sintomas do desejo suicida, tá bom? Os sintomas estão aqui, ok? Se por acaso a pessoa conhece alguém que ingere bebida alcoólica, mesmo que não pense em suicídio, mas ela vai estar dentro desses sintomas aqui, tá bom? Vamos lá. Aqui. Um desses sintomas, logo após, mandará uma mensagem para ela mandando uma mensagem bíblica ou o que você sentir no seu coração e chame ela para o culto de domingo à noite, tá? Vai ser essencial, cuide dessa pessoa, se necessário for, vai na casa dela, tenta
faça o ID. O ID não é apenas para missionários, não, é para todo mundo, é para mim, é para você também, ok? Oração tem poder. Isso aqui é um novo ponto que eu quero colocar nas nossas aulas, que é para a gente fazer uma oração. Você que está aí assistindo ao vivo, eu quero que você também ore juntamente comigo, que lembre dessas pessoas que são quais? As mães que estão com desejo de abortar, tá bom? As pessoas que estão com desejo de suicida e as pessoas que estão na situação de vegetação, que estão em coma, que infelizmente podem acabar morrendo por conta de médicos que querem apoiar a eutanásia. Então vamos orar agora, tá bom? Agora. Pai, amado Deus, o Senhor, nosso Deus poderoso, maravilhoso, onipotente, onipresente e onisciente. Pai, Tu és o dono da vida e não tem ninguém aqui na terra que tem poder de tirá-la. Pedimos para Ti misericórdia, Pai, que o Senhor possa dar esperança para as pessoas que estão com desejo de se suicidar, que o Senhor possa dar vida abundante, vida alegre, vida feliz, Senhor, que a pessoa possa ter ânimo de vida. Em nome de Jesus, que as mães que estão com desejo de abortar os seus filhos, que por favor que elas possam parar imediatamente e ver que mesmo que tenham sido abusadas, mesmo que tenha sido uma situação totalmente difícil e realmente tempestuosa, que o Senhor possa dar ânimo, que o Senhor possa dar esperança, que o Senhor possa mostrar para ela que mesmo a situação sendo totalmente horrível, Senhor, através da Tua palavra, através da Tua presença, pode encontrar solução, pode encontrar uma flor no meio de uma plantação horrível, Jesus. Existe esperança, mesmo para a árvore que já foi cortada. E para as pessoas que estão em situação de coma, Pai, por favor, cuide, preserve. Cuide, Pai, para que não ocorra a eutanásia. Cuide para que os médicos não venham assassinar e querer ocultar, Senhor, falando que é apenas um procedimento médico. Que o Senhor possa realmente entrar em todas essas situações, visite todas as pessoas que estão sofrendo, Pai. Capacite que possamos fazer o vídeo para ajudar cada vez mais. Amém. Amém, gente. Pergunta da Serenata. Gente, e já estamos finalizando. Qual é a pergunta? Usar anticoncepcional é pecado? Usar anticoncepcional é pecado? Explique Jeremias 1,5, que fala o seguinte: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então está falando que Deus conhecia Jeremias antes que ele fosse antes que ele fosse formado no ventre. Então, poxa vida, como que funciona isso? Será que usar anticoncepcional eu estou evitando que isso aconteça e tal? Vamos conseguir entender isso mais para frente, tá bom? Eu quero saber, você tem alguma dúvida? Eu quero que você realmente converse comigo, fale todas as dúvidas que você tem, tá bom? Para mim é primordial. Coloca aqui nos comentários, eu tive com dúvida nisso, não concordo com isso e tal. Eu quero que você realmente se abra, beleza? Minuto EBD, escolha uma pessoa, se você é o professor, para que possa comentar no domingo à noite o que aprendeu, isso é muito bom. E, por favor, gente, lição de número 6. A desconstrução da masculinidade bíblica é algo que está acontecendo bastante e que vamos falar na lição de número 6, na semana que vem, ok? Um abraço para vocês, gente. Venham, compartilha, vai, tal, que vai ser muito bom. Entre aqui no nosso grupo, no WhatsApp, no nosso grupo de membros, no nosso Instagram, vai ser muito top, ok? Um abraço, gente, e tchau, tchau.